Bom dia. Aqueles que estão entrando. Bom, bom dia e bem-vindos ao terceiro seminário das série Cidades Mais Produtivas e Seguras na América Latina e o Caribe. Eu sou Maria Camila Uribe, coordenadora da Rede de Cidades do BID e agente das mais cordiais boas-vindas. Hoje vamos abranger o papel dos governos locais em impulsionar a formação de trabalho e vamos conhecer os casos e essa experiência de Bogotá e de Cali. Esse seminário vai ser em espanhol e em inglês. A gente vai ter interpretação simultânea disponível em português, inglês e espanhol. Vão ter em inglês, espanhol e português. Por gentileza, deixe as suas perguntas na seção do QIA. E bom, lembrando que a gravação vai estar disponibilizada no canal de YouTube do banco. A rede de cidades liga ao redor de 300 cidades da região, promovendo essa troca de soluções urbanas e ferramentas de gestão, fortalecendo a liderança local e as capacidades técnicas, assim como alianças entre o setor público, privado e academia, e outros órgãos multilaterais. O nosso trabalho é acompanhar os governos locais na construção de cidades mais sustentáveis, inclusivas e produtivas. Esse é o último seminário das série Cidades Mais Produtivas na América Latina e o Caribe. Temos falado 11 de junho sobre a reconversão territorial, sobre estratégia de planejamento e produtivas. E semana passada, 17 de junho, a gente falou sobre segurança cidadã e estratégias locais para prever incidentes no território. E hoje é a formação de trabalho nas cidades. Eu no nosso último seminário dessa série. O segundo semestre, vamos ter a série de cidades mais resilientes na América Latina e o Caribe, e vamos falar sobre os dados para a resiliência nas cidades, a gestão de riscos e os desastres em cidades e soluções baseadas na natureza. Para receber a informação sobre os seguintes seminários, convidamos vocês a se inscrever ao newsletter da rede. A gente vai deixar no chat o link. E aí vocês colocam na sua preferência pelos tópicos de moradia e desenvolvimento urbano ou cidades. Então, agora sim, o que falar sobre essa formação de trabalho nas cidades? E 80% da população da América Latina e o Caribe mora nas cidades, mas, no entanto, 50% dos trabalhadores com essa parte de competências básicas, 16% acede à educação terciária e o 40% está empregado em setores de baixa produtividade na região. Em consequência, ao redor de 40% das empresas têm dificuldade para achar os trabalhadores com boas competências e hoje vamos explorar como os governos locais podem impulsionar esse emprego inclusivo e competitivo, especialmente perante a informalidade e o protagonismo juvenil. A gente vai compartilhar a experiência de Bogotá e Cali, que está fechando esses gaps de produtividade e economias emergentes. Onde temos a Karen Maguari, chefe da divisão local de emprego, capacidade da OCDE, experta internacional que vai apresentar sobre o papel dos governos locais na formação laboral. Bem-vinda, cara. E a Carolina Gonçalves, especialista sênior da Divisão de Proteção Social e Mercados Laborais do BID, que vai moderar a conversa e vai introduzir os programas de pago por resultados para a formação laboral. Bem-vindo também. Além disso, vamos ter painelistas de cidades da Colômbia que vão nos falar sobre os programas de formação e empregabilidade e o programa de pagamento por resultados. Viviana Quiroga, diretora de Emprego e Formação do Secretariado de Desenvolvimento Econômico de Bogotá, bem-vinda. E Juan Gabriel Bustamante Giraldo, coordenador de empregabilidade do Secretariado de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Santiago de Cali. Bem-vindo. E finalmente um painel de conversação entre os painelistas.
e vamos responder as perguntas do chat. E antes de começar, a gente gostaria de hum, virar a conversa para vocês e conhecer de primeira mão, escaneando esse QR Code para responder essas perguntas. Então vamos começar por que é importante para a cidade na qual cada um está, a formação laboral com as demandas do mercado. E aqui vamos ver as respostas que as pessoas que hoje estão conectadas nesse seminário têm. Por gentileza, escaneie o QR Code para responder. Por que é importante para a cidade ligar melhor a formação de trabalho com as demandas do mercado? Não temos respostas ainda. Impulsionar o emprego, impulsionar a economia, competitividade, integração ao mercado de trabalho. Escaneie o código QR para vocês falem para a gente o que é prioritário na sua cidade. Impulsionar a economia, paz, felicidade, um estilo de vida melhor, progresso. Então, vamos para a segunda pergunta. Na sua opinião, o que deveria fazer o governo desde a sua cidade para se assegurar que a força de trabalho tem as competências que demanda o setor produtivo? Aqui tem algumas opções. Promover alianças com empresas locais, usar dados para ambientar as políticas formativas, implementar programas de formação que sejam financiados de acordo com o resultado do emprego, escutar mais os jovens e os autores do território ou melhorar a coordenação com o governo nacional. Melhorar a coordenação com o governo nacional parece que é muito importante para os nossos participantes. Utilizar mais informação e os dados para orientar melhor as políticas formativas. Bom, com isso, eu quero dar a palavra para Karen Maguire, que é a chefe da divisão de emprego local, capacidades e inovação social da OST. E bom, Karen, que deveria fazer o governo da sua cidade para se assegurar que a força de trabalho tem as competências que demanda o setor produtivo? Eu acho que é parte da conversação e da apresentação. Pode falar e bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada. Peço desculpas por fazer minha intervenção no inglês, mas eu espero que a interpretação seja suficientemente clara para todos. Simplesmente eu quero entrar e compartilhar minha tela neste momento. E a gente espera que os slides dá para ver? Se não me falam. Bom, que bom. Então, bom. Uma vez mais, muito obrigado, Maria. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês em toda a região das Américas. Estamos empolgados também que a rede do Banco Interamericano de Desenvolvimento tenha nos convidado para esse evento tão grande que vai ter em Barranquilha. Então, para os colegas de Cali, de Bogotá, tomara que a gente se veja lá. Vamos ter um fórum de desenvolvimento local e a gente espera ver vocês e afundir nesses temas também. Então, só para fazer uma clarificação, eu estou vendo da OCDE em Paris. E a gente tem um programa revisando o emprego local e desenvolvimento econômico. Sempre estamos tentando pensar como promover a criação de emprego e como fazer que as pessoas entrem nesses trabalhos. Então, são as duas caras da moeda. Então, a gente vai mostrar algumas áreas na qual a gente tem trabalhado na OCDE para a cidade, só para dizer que se sinta livre de entrar
e procurar muito bem, né, a gente tem muitos países na nossa rede de bases de dados, mas nós temos inteligência de dado de mercado, suporte às reformas e aprender das diversas reformas que estão acontecendo nas cidades, ou qualquer revisão específica, especialmente o que tem a ver com o mercado trabalhista local, por exemplo. Amanhã vamos estar lançando essa parte em Paris, então a gente gosta de escutar de Bogotá e Cali, porque obviamente são programas específicos que o país deveria estar aprendendo de vocês, então a gente espera com ansiedades o resto. Então, as tendências globais impulsionando a mudança no mercado laboral e local, e em termos de mudanças demográficas, por exemplo, mas também vai ter uma mudança demográfica na idade, porque também uma das coisas mais importantes para a cidade é que tenha sempre presente qual que são as tendências, quais que está fazendo a IA também, especialmente em pessoas que achavam que não, que seus trabalhos não iam ser automatados, vai ser. Então, vocês têm que se preparar para a transição verde. A gente sabe que o BID tem mostrado que na América Latina tem alguns relatórios mostrando essa transição, e uma das coisas que muitas cidades e regiões estão fazendo e que os grupos estão falando é de mudar os padrões de comércio, o qual é um tema bastante importante, bastantes mudança no panorama global, em tudo o que tem a ver com o comércio. Então, tem que manter isso sempre presente para que a gente mantenha sempre um olho no futuro e ver o que que a nossa cidade pode fazer. Então, fique de olho, porque a gente teve, por exemplo, o relatório da semana passada revisando qual que era o papel das cidades nesse tema do emprego, e a gente teve um mapeamento através de todos os países da OCDE, revendo quem que faz o quê. Na promoção, por exemplo, de habilidades para os adultos, de tal forma que esse mercado de trabalho continue sendo relevante. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Na verdade, tem muitos governos nacionais que têm umas responsabilidades e outros estão mais centrados no local. Tem alguns muito centralizados e outros que não são centralizados, a gente vai ver mais para frente, mas uma das coisas que tipicamente acontece pela natureza das competências através das ideais do governo é que as cidades são responsáveis pelo que a gente fala provisão de habilidades básicas para os adultos, responsabilidade de educação e, em muitos casos, tem um grande papel, mas também a causa de que as cidades tendem a serem responsáveis pelos resultados sociais quando outras coisas não funcionam bem. Então, quando outros sistemas falham e quando as pessoas estão numa posição muito precária, ou estão tendo problemas no mercado de trabalho, ali as cidades podem intervir, mas tem relatórios falando sobre o espectro das habilidades, porque as cidades querem ser atrativas para os jovens muito talentosos e geralmente esse é um papel que acontece em colaboração com outros atores que não são parte do Estado, por exemplo, o setor privado, por aprovisionamento de serviços. E o tipo de responsabilidade de financiamento baseadas na entrega e implementação, baseados nesse tipo de estruturas organizacionais do país, em termos de responsas. Então, o que é mais importante nesse tema é que a gente precisa falar um pouco sobre algumas das ferramentas que têm sido utilizadas, e a gente vai agrupar nesse tipo de perspectiva da OCDE e no manual de políticas, porque o objetivo é ter essa habilidades adultas e colocar para trabalhar nessa cidade. São ações múltiplas para fazer o desenvolvimento local, para promover a igualdade e a inclusão através da aprendizagem e da conectividade local. Quando a gente fala de baixa produtividade, é complicado, porque não cresce e não acontece porque não tem os trabalhadores suficientes. É sobre inclusão, mas competitividade também. Então, tipicamente, as coisas que a gente pode fazer, porque eles sabem qual que é a estrutura econômica e podem ajudar com fo- focando essa informação
e fazendo guias para as pessoas para saber o que que dá para fazer em termos locais. Então, aqui a gente tem que escutar a pessoa para saber onde que vai, para ver quais habilidades precisa. E a outra seria adaptação do conteúdo, do formato e dos critérios de elegibilidade nas instituições locais, por exemplo, os imigrantes que vêm de certos países tendo alguns desafios nas suas cidades, ou também estamos revendo como abordar grupos em particular como mulheres com responsabilidade de cuidado de filhos. Então, basicamente, é adaptar o formato para os grupos que estão tendo um certos problemas no mercado de trabalho e também é sobre integrar os serviços locais. E aqui onde as pessoas que estão tendo a maioria de problemas não só é te dar um trabalho, é te fornecer serviços sociais necessários. E a segunda parte desses três temas seria fazer com que os eh, patrões com que o patrão tenha e cumpra com a lei local. E não, a gente sabe, e as demandas das comunidades, a gente sabe que não é fácil e tem uma importância entre a inteligência e as habilidades para entender, para ver qual que é as habilidades que o mercado precisa e as que os adultos têm e fazer esse sobrelapamento. Então, tem modelos de dados que fazem isso. E é muito diferente em países onde talvez nem tudo está automatado, por exemplo. Tem países que nem todos os empregos, as vagas são eh, publicados online, então a gente tem que pegar esses dados e o que que é a demanda de hoje em dia e pensar o que que vai precisar do futuro, porque é aqui onde o diálogo com os empregadores vai ser uma coisa muito importante e, lógico, muitas cidades estão fornecendo suporte para cumprir com esse suprimento, né, com da oferta e da demanda. E outro tema muito importante, tudo que tem a ver com o ecossistema das habilidades locais, porque a cidade pode se beneficiar e os cidadãos também desses programas, de ligando, de ligar de uma forma local, seja com negócios, ONGs, que estejam ativos em termos de capacitação, espaços desse tipo, etc. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de necessidades, porque eu quero deixar um tempo para as perguntas, mas eu quero mostrar essas cidades. Inclusive, e mesmo não tendo um papel oficial, mas muito comumente pegam e fazem essas ações de inclusão e igualdade através da aprendizagem adulto, por exemplo, plataformas online ou feira de trabalho, ou uma coisa misturada com os centros comunitários, ou ligado diretamente com as escolas em diferentes níveis. Então a gente está procurando umas certas habilidades e em termos de adaptar a elegibilidade e também algumas das metas, por exemplo, num país onde estamos tentando de capacitar as pessoas, se focando nas áreas onde está fazendo na cidade, com uma economia desse tipo, ou se você quiser integrar serviços locais. A gente vê diferentes mistura desses papéis de entre outras partes do mundo em termos de empregos e serviços sociais. Então, simplesmente, para que a gente faça um zoom no relatório que estava revendo essa intervenção dos serviços locais, onde a gente vê que as cidades podem ajudar a dar suporte, porque tem essa ligação com a parte social e uma forma de fornecer um apoio mais efetivo, de tal forma que, em alguns dos segmentos, façam com que tenha sucesso e juntar equipes multidisciplinares que vão nos ajudar e alguns dos outros desafios é que alguém está se enfrentando é um desenho mais centrado do marco do plano individual, mas compartilhar isso através dos sistemas, porque muito comumente não são as mesmas bases de dados, então é um desafio para a gente conseguir fazer, mesmo com esse fato de que tem que fazer tudo isso para todas as pessoas. E na segunda parte é que os empregadores entrem na iniciativa e realmente um papel que pode ser tomado nesse treinamento, nesse espaço de capacitação. Alguns deles estão utilizando conselhos privados e públicos, atores,
para que possam discutir a oferta e a demanda de habilidades locais. Aliás, a gente viu no Reino Unido, Londres, que tem a sociedade de negócios e habilidades para os empregos de Londres, onde eles fornecem ideias, por exemplo, e a gente tem um relatório de Paris que vai sair amanhã, onde está sendo feito esse tipo de coisas com atos de emprego que estão impulsionando a contratar pessoas vulneráveis baseados em comprometimentos e compromissos com a cidade para que muitas pessoas achem esse emprego e os empregadores achem as pessoas que precisam. Ou, por exemplo, outras formas para participar através disso, esse compromisso, ou qualquer tipo de compromisso que os empregadores podem fazer na cidade. Logicamente, tem um grande poder de convocatória e de chamado para que aconteça em termos de papel do setor privado. A gente revê as câmaras de comércio e o que eles podem fazer, essas câmaras de comércio, e importante é apoiar a cidade. As habilidades necessárias para o mercado, porque essa Câmara de Comércio é muito importante e eu ia para dar suporte à cidade e tem que ajudar com a criação de capacidades também podem ajudar na parte do cliente, porque também as empresas não procuram bem as pessoas. Às vezes nem falta essa habilidade, não, só que não está procurando direito, então tem que participar com diversas sociedades ou também participar do recrutamento, o emparelhamento de serviços, Câmara de Comércio com os outros países da OCDE. Estão revendo isso. E a terceira parte seria o ecossistema de serviços locais. Obviamente, logicamente, esses recursos vindos de outros níveis do governo também devem se mobilizar, e isso é importante, porque se torna numa coisa importante para todos os atores e numa outra categoria, criando ecossistemas de habilidades locais, exemplo de ação local, e também a coordenação com altos níveis do governo. Então, esse tipo de abordagens que a gente está tentando fazer é uma abordagem janela única, que seria nosso ecossistema de habilidades. E é isso, a janela única é o que dá para fazer. E com o WID e as organizações mundiais de serviços de emprego aprofundarem nessas estratégias locais para criar uma economia solidária, para ajudar a entregar os serviços, a contratar aquelas pessoas que estão procurando emprego de uma forma direta ou para fornecer conselhos em programas e políticas. Programas, talvez, na qual a cidade já está avançando, por exemplo, te fala, olha, tem esse programa, você não sabia que existia, mas você pode pegar ele. Então, outro parte do relatório que é de interesse do grupo. E essa parte dos altos níveis de informalidade do mercado de trabalho, e são diversas oportunidades de cooperação com cooperativas para ajudar as pessoas vulneráveis para sair da informalidade. Logicamente, pode reduzir barreiras de acesso ao mercado laboral ou de trabalho formal e capacitação, incentivos impositivos e outras ações. Eu acho que a gente vai escutar muito mais em detalhes sobre isso que está acontecendo. Por exemplo, a contratação baseada em performance e lições para os governadores locais. Aqui na OCDE, era nos países como o Reino Unido e, e esses países anglo-saxões eram em diferentes níveis. Nos nacionais, por exemplo, para nos assegurar que tivesse um mercado competitivo, que a gente estava por exemplo, proibindo algumas coisas para os fornecedores e temos que entrar e abordar as preocupações de segurança. A gente está entrando nessas taxas dos relatórios para recompensar os fornecedores por resultados de emprego mantido. Então, eu acho que com isso vamos ter uma oportunidade de trocar discussões, opiniões, e isso queria dar um panorama geral do tipo de atividades e desse movimento da força laboral que as idades estão fazendo. E áreas em política, e logicamente espero que funcione no painel.
Obrigado pela grande apresentação. Eu gostaria de passar a palavra agora para Carolina Gonçalves, especialista sênior da Divisão Social e de Mercado de Trabalho do BID, quem vai estar moderando a sessão de hoje, o seminário de hoje. Pode falar, Carolina, e bem-vinda. Obrigado. Vocês me escutam? Muito obrigada, Maria Camila e Karen, pela apresentação tão interessante. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Como a Maria Camila falou, eu trabalho na divisão encarregada de olhar os temas de proteção social e mercado laboral no banco. E a gente fica muito feliz de falar com a equipe de rede de cidades, porque a gente sabe de primeira mão que a atividade dos governos subnacionais e o interesse desses governos por melhorar o funcionamento dos mercados de trabalho por argumentos de inclusão social ou de competitividade é muito presente e palpável em toda a América Latina. Então, a gente tem nesse painel um grupo muito interessante de, de representantes de governos subnacionais locais de Cali, Bogotá, que vão falar e comentar um pouco sobre os esforços que têm feito nessas duas cidades por melhorar a forma na qual é estruturada e esses programas de ação e inclusão para o trabalho. Todos os governos das cidades estão preocupados pela inclusão laboral na América Latina, porque a gente, nos nossos países, tem muita inclusão, mais inequidade no mercado laboral. E em muitas cidades e países tem muitos desafios em competitividade, produtividade. No caso de Bogotá e Cali, a gente convida esse espaço porque tem feito inovações muito interessantes na forma em como é implementada e desenhada a política de trabalho, e os convidados vêm do Secretariado de Desenvolvimento Econômico, que são as instâncias encarregadas dos temas de competitividade, e através dessa competitividade começam a pensar nos temas de emprego. Então, antes de começar e dar a palavra aos nossos convidados, eu queria só pegar uns 5 minutinhos para enquadrar um pouco a discussão e falar um pouco sobre uma publicação que a gente tem do BID muito recente, que foi muito informada pelas experiências do Cali, de Bogotá, mas também de outros lugares do mundo, no desenho e implementação dos programas de emprego no nível de cidade. E a inovação, especialmente, tem a ver com a forma em que os programas têm estruturado para incentivar os resultados de emprego. Eu vou enmarcar um pouco qual que é a inovação, quais são os riscos que teve, como que a gente está tentando apoiar desde o BIG através dessa publicação recente, que eu acho que vai ser de utilidade para todos, porque pretende ser muito acessível, prática para os operadores de política pública que querem melhorar a eficiência e a efetividade dos programas de emprego liderados nas cidades. Então, eu vou começar a apresentar, a compartilhar minha. Como eu falei um tempo atrás, a gente não está vendo a tua tela ainda. Os governos nacionais e os governos das cidades implementam programas de emprego. Em muitos casos, esses programas de emprego respondem às dificuldades que tem boa parte da população. A gente não está vendo tua tela. Dá para ver agora? Em muitos países, em todos os países da América Latina, tem grandes dificuldades para boa parte da população de acessar a emprego de qualidade
inclusive em momentos bons econômicos. E como a Karen falou, muitos governos nacionais e subnacionais respondem a isso com programas nos quais capacitam as pessoas, dão certificações pelas capacitações, ajudam a procurar emprego através da agência, serviço de emprego ou subsídios para nómina, pagam parte do salário para lograr inclusão, fazem programa de emprego temporal, são muito comuns nas cidades da América Latina. Programas para o cuidado de parques, de infraestrutura urbana, na qual contratam pessoas de baixa qualificação e ajuda a acessar esses empregos, em parte como para permitir ampliar a trajetória laboral para o futuro. Então, é muito bom e são muito comuns e têm crescido muito na região na última década. Como mencionado, são feitos como uma aposta de trabalho competitiva, é porque a gente quer que a cidade seja melhor, competitiva, mais inovadora no setor digital, por exemplo, ou são feitos como uma aposta de integração social. Eu estou preocupado pelos jovens mais vulneráveis, porque estão em risco, porque tem um risco grande de cair na criminalidade, então eu vou ajudar através disso. Então, o empregado acaba estando na interseção entre uma agenda produtiva de crescimento e uma agenda social. E por essas duas pontes, a gente chega nas cidades a impulsionar esses programas, e a gente tem alguns exemplos que eu vou estar compartilhando com vocês. Vocês já estudaram na rede de cidades do BID, uma oportunidade de Rosário, Argentina, dando oficinas de trabalhos para jovens vulneráveis, mãe inclusive em Montevideo, pessoas em labores urbanas como bairro de veredas, ou por exemplo, uma coisa mais interessante, desculpa no texto, mas os Digital Skill Bootcamps em Londres, que é um programa muito mais sofisticado em termos de qualificações, nas quais se procura impulsionar esses cursos intensivos em cibersegurança. Mas esses programas são muito avaliados, a gente sabe muito deles, a literatura. Tem muitas pessoas que têm a história desses programas, têm estudado muito bem, a gente pode saber muito bem quando funcionam e quando não. E uma dica muito importante para que funcione está associado à forma de contratação. O que quer dizer? Uma prefeitura de Bogotá, por exemplo, a de Rosário, Montevideo, que fazem um programa de emprego. E usualmente o que faz o governante é contratar prestadores de serviço que dão esses programas de capacitação e os cursos e os serviços de emprego. Essa subcontratação dos serviços a operadores privados é muito comum na região e muito comum no mundo. Nos Estados Unidos começou nos anos 60, na América Latina, mais ou menos nos anos 90, quando cresceram muitos programas para os jovens naquele momento da região e começaram a ter esse papel do governo. E eles começaram a fazer não o de prestador de serviços e capacitação, mas o de administrador de contratos. Então, o Secretariado de Desenvolvimento Econômico de Bogotá ou de Cali ou de alguma outra cidade da região contrata prestadores de serviços que façam os programas de emprego, que devem se encarregar, além disso, de ver se os programas de emprego estão bem alinhados ao que precisa nas empresas, porque o emprego, no final, depende disso. Então, essas prefeituras, quando contratam esses contratistas, como podem desenhar? E é muito importante. Mas a gente não está falando só de emprego, é de normas de contratação. Eu posso contratar esses contratistas pagando pelo custo de equipamento e pessoal. Então, o contratista, a gente fala, eu vou te pagar, vou te dar, estornar o dinheiro pelo custo que você gastou ensinando os jovens, ou eu vou te pagar por quantos beneficiários você capacitou. Se você treinou 100 jovens no serviço digitais, eu vou te pagar essa grana aqui. Mas tem a opção de pagar parcialmente por resultados. Eu vou te pagar não só pelas pessoas treinadas, mas eu vou ver se realmente as pessoas conseguiram trabalho e eu vou te dar um bônus total ou parcial pelo número de pessoas que conseguiram o trabalho. Posso te pagar até pelas pessoas que se mantiveram
no emprego 3 ou 6 meses depois. Essa ideia não é muito inovadora no mundo, mas foi bastante inovadora na prática da América Latina. E alguns pioneiros nesse tema, porque foram os governos de Cali e Bogotá, e por isso que eles estão aqui hoje. Mas o que que tem essa ideia? Bom, se a gente contrata e a gente paga pelos resultados, tem mais flexibilidade nos serviços dos buscadores de emprego, então os operadores nos quais a gente paga podem decidir quanta capacitação dar, como ter essas habilidades técnicas, quantas socioemocionais que são importantes, com quais setores trabalhar, ter mais oportunidades de se alinhar à realidade local e utilizar melhores dados, que como a gente viu no Mentimeter no começo, é muito importante na audiência. E é uma forma muito diferente de trabalhar, mas é um trabalho cuidadoso no desenho e implementação. E contratar com resultados tem a ver com a norma em contravia das normas de treinamento da América Latina e o Caribe. Então, eu vou encerrar aqui, porque os protagonistas da história vão ser os nossos convidados de Cali e de Bogotá. Estou fazendo a publicidade a uma publicação na qual a gente discute esse tema. Está disponível no site do BID, gratuito, e a gente informa sobre o que aprendeu dos governos de Bogotá, Buenos Aires, Rotterdam e Londres, no esforço por tentar melhorar a forma na qual a gente desenha os programas de emprego que são tão importantes para uma maior efetividade e melhores resultados. E eu vou acabar aqui, e é que se a decisão de enviar esse tipo de programas não é fácil, muitas vezes o momento no qual a gente mais se fe no qual é gerada as decisões mais complicadas para ir para essa forma de fazer as coisas tem a ver com a crise. No caso dos Estados Unidos foi na crise de 2019, quando teve uma grande recessão no mundo, vocês lembram? E tinham tantos desafios no qual a gente teve uma transformação para ter esses resultados para a formação laboral ou de trabalho. E pode ser uma oportunidade para que a gente aprenda dos nossos colegas de Cali, de Bogotá, que também começaram a fazer essas inovações na pandemia. Então, eu vou dar a palavra para Bibiana Quiroga e muito obrigada por estar com a gente. Bibiana é subdiretora de emprego da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico de Bogotá. Obrigado. Bom dia, Carolina, e todas as pessoas que estão participando no seminário web hoje. Obrigada pelo convite para apresentar a nossa experiência desde Bogotá. Acho que vocês já estão vendo minha tela. Quero falar para vocês, para começar, que o Secretariado Distrital de Desenvolvimento Econômico na cidade de Bogotá é a encarregada dos temas de emprego, formação para o trabalho, competitividade e produtividade. No marco dessa estratégia, nesse momento, atualmente temos Talento Capital, que é onde a gente procura fortalecer a articulação entre a oferta e a demanda na cidade, através de três blocos importantes. O primeiro é formação para o trabalho. Efetivamente, não somos os únicos fazendo formação para o trabalho em Bogotá. Temos o Secretariado de Educação, Secretariado de Integração Social e, logicamente, a nova entidade que tem tomado sistemas que é a Tanea, mas a gente, como estamos tão ligados com os empresários e a competitividade, a gente está se focando na formação para o trabalho. E o segundo bloco é a intermediação entre a oferta e a demanda laboral ou de trabalho, e a gente faz através da Agência Distrital de Emprego, somos os encarregados de fazer essa prestação de serviços de emprego na cidade, desde o governo local.
Temos a intermediação entre a oferta e a demanda através do prestador, mas também através de outros programas, desde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com outros prestadores e outros aliados privados. E por último, logicamente, promovendo a vinculação trabalhista, a vinculação efetiva, e é por isso que a gente se baseia nos resultados, e tudo isso procurando a formalização, inovação e competitividade na cidade. Neste contexto, sendo essas o secretariado encarregado de promover a competitividade na cidade, efetivamente, por questão da pandemia de 2020, a gente projetou começar com Bogotá Trabalha, uma grande estratégia para empregabilidade, renovação econômica, e nesse programa é o primeiro de pagamento por resultados. Nesse momento, em 2021, e o que aconteceu em 2022 e 2023, desenhou-se um contrato baseado em desempenho para fomentar e encorajar a criação de emprego e a gestão produtiva. E Karen e Carolina estavam falando sobre isso, era pagar em função dos resultados de colocações efetivas de formação de habilidades e competências efetivas, mas também fazê-lo no momento no qual tinha crise econômica devido ao que estava acontecendo com a pandemia. Nesse momento, a gente fez um ênfase nas mulheres, era a prioridade porque também tinha sido uma das populações eh, mais golpeados nessa pandemia. Esse pagamento tinha 3 pacotes de atenção, um pacote básico, onde o que a gente fazia era cadastrar as pessoas no serviço de emprego, especialmente o da nossa agência, mas no geral no serviço público de emprego, fazer os processos de pré-seleção dessas pessoas que procuram emprego e a remissão das suas CVs para os potenciais empregadores. Isso era o básico, levar o currículo para eles. Mas a gente tinha o segundo pacote, um pouco mais integral, e era para esse pacote básico agregar a formação para o trabalho. E essa formação das habilidades moles e as competências que se requerem. Então, tem um elemento adicional que onde a gente reconhece desde a cidade que precisa apontar para a formação das habilidades, e o terceiro pacote especializado, no qual era feito o básico, adicionava formação para o trabalho, mas tinha um elemento-chave que era a mitigação de barreiras. Eram gerados uns incentivos para mitigar as barreiras, no geral, para a população participando nesses serviços, mas em particular na população e pessoas que tivessem as maiores condições de vulnerabilidade. No nosso caso, eram as mulheres para esse momento, e a gente conseguiu mais de 51.000 pessoas atendidas, delas quase 30.000 colocadas em vagas. Então, a atenção e a colocação não são exatamente a mesma coisa. A gente faz um esforço muito grande por atender a uma grande parte da população, mas efetivamente temos que fazer um esforço adicional para que a população possa se colocar. Em um momento difícil, no qual a gente estava em crise, conseguir essas colocações era importante, mas o objetivo era aumentar o nível de colocação a partir das pessoas atendidas. Naquela ocasião, a gente conseguiu que as mulheres fossem das mais beneficiadas. A gente teve uma duração de intervenção, esses 3 paquetes. Após 9 meses, foram implementados através de operadores, não só a nossa agência, mas outros operadores que podiam emprestar os serviços integrais e especializados. E o nosso investimento, né, no período esteve ao redor dos milhões ao redor de 11 milhões de dólares. E a gente fez para isso 3 chamadas públicas para selecionar 8 operadores do programa. Esse é um desafio grande em termos de operação e contratação deles, mais da operação e da implementação do dia a dia. E um dos temas foi, não necessariamente tínhamos trabalhado antes com o esquema de pagamento por resultados, em função do que a Carolina estava apresentando, a gente paga por insumos, por produtos, mas essas 3 convocatórias, esses 3 operadores tiveram e tivemos que aprender conjuntamente para trabalhar pelo resultado e a colocação efetiva e certificação da formação. Por essa colocação efetiva, mas como que aconteceu? A gente pagou 100% das atividades de atenção. Essas 50.000 a gente deu um incentivo adicional pela colocação. Mas o que que a gente aprendeu da experiência no governo local anterior, na administração anterior?
Primeiro, uma necessidade de transferência de risco para os operadores muito mais pronunciado. Eles terem também uns incentivos mais importantes para a contratação. A gente estava nesse ecossistema de empregabilidade da cidade, acostumados a pagar por insumos e produtos, a gente devia transicionar para um pagamento por resultados, então, por isso, a gente precisava aumentar o incentivo para que eles conseguissem a colocação, mesmo implicando reduzir um pouco a escala da atenção. Esse é o primeiro aprendizado, era uma das coisas que a gente tinha na cabeça. E o segundo era fortalecer o ecossistema. Como falei, todos precisávamos aprender como funciona e basear como resultado, se especializar os operadores nas populações. A gente começa com as mulheres, mas sem dúvida, mesmo que todas as populações tenham umas barreiras comuns, tem algumas que são específicas para o grupo populacional. É importante que o operador possa reconhecer essas barreiras e ter estratégias adequadas e adaptadas, diferenciais para mitigação, como jovens, mulheres e pessoas com discapacidade. Definitivamente, o tempo de operação também a gente viu que é crucial. 9 meses naquele momento funcionou, mas não necessariamente é necessário pelo objetivo que a gente quer chegar e pelo objetivo que a gente tem. A gente precisa entender as dinâmicas da formação e capacitação e da resposta por parte das empresas, então requer um tempo um pouco maior. Por último, o tema da verificação. Nos governos locais e com certeza na América Latina, a gente precisa ter suportes para conferir se aconteceu essa colocação. A gente tem que ter relatórios para pagar pelo resultado e pela implementação. E esses relatórios são os desafios e as lições aprendidas. Então, a gente, o que fez para o novo governo local em 2024? O mais importante, o esquema de pagamento por resultados faz parte do instrumento de planejamento local e cria um mecanismo distrital de pagamentos por resultado e regulamentado através de um decreto. Então, ele tem a vantagem normativa de que efetivamente pode trabalhar em função disso. E isso nos abre umas oportunidades importantes. Primeiro, mais setores de investimento envolvidos em pagamentos por resultados. Em Bogotá não são, estamos fazendo para o emprego, também para a produtividade com as empresas e por outros temas de primeira infância e atenção a outras populações. Bogotá está no jogo por isso, pelo emprego. E nessa sistematização do modelo, criou-se um comitê de pagamento por resultados que revisa e se une aos critérios para execução de projetos com mecanismos financeiros, nos permite, por exemplo, planejar a mais de um ano, planejar a 2 anos e ter outras formas de contratar e de pagar, que é muito importante porque parte dos desafios enfrentados nos governos locais. Implementar isso pelas restrições normativas e define os atores envolvidos. Então, dá para fortalecer o ecossistema para qualquer tipo de programa de pagamento por resultados, entendendo quem que é o pagador, quem que é o executor, quem que é o investidor e como acontece o resultado e a articulação interinstitucional. A gente está trabalhando com secretariado de fazenda, de planejamento, setoriais, de educação, e saúde também podem entrar outras temáticas, então gera uma boa articulação entre as entidades do governo local. E com isso em mente, a gente tem vindo trabalhando precisamente com o suporte do BID num esquema que a gente vai ter novo. Nesse novo esquema, a gente tem uma população objetivo que não só se foca nas mulheres, mas também inclui os jovens, homens, pessoas maiores de 50 anos e pessoas migrantes, temos aberta a possibilidade de receber a qualquer população em condição de vulnerabilidade, mas a gente está apostando por essas quatro. E no pressuposto, a gente chegou no esquema onde o 75% do pagamento aconteceu pela atenção em toda a rota. E o 25 também incentiva a colocação, é maior do que a gente tinha na versão anterior. E temos uns desafios para o 2025 que vamos começar a executar agora, que é ao redor de 3.000 atenções e colocações. A gente está apontando de que pelo menos metade das pessoas atendidas sejam colocadas em uma escala menor, porque estamos fazendo uns esforços por melhorar a qualidade dos serviços e por transferir o risco para o operador.
e vamos ter lotes onde vamos trabalhar com essas populações. Vamos aumentar o tempo de implementação de 9 a 12 meses, 3 inclusive, para ter mais oportunidade de conseguir os resultados desejados. E quais são os passos da rota? A chamada primeira parte é a elegibilidade também. O segundo passo é a atenção da população beneficiária e que, além disso, tenha a formação de habilidades e competências para o trabalho em função do que as empresas precisam. Isso é chave. Conseguir o fortalecimento das habilidades e competências é chave para que efetivamente se abra a porta para a colocação, que é o que a gente está procurando em termos dos resultados. Terceiro, a colocação que aconteça e que tenha um incentivo importante. E o quarto é verificar essa atenção, especialmente à colocação, que seja novos empregos formais, que tenham todas essas características do que se requer para apostar para a empregabilidade da população, para a competitividade das empresas que a gente precisa. E, finalmente, o pagamento da atenção é um ciclo contínuo em todo o projeto, os 13 meses, e, logicamente, estamos muito baseados na gestão empresarial procura de vagas, então tem que ser articulado entre aqueles que atendem a rota de empregabilidade para a população e aqueles trabalhando com o empresariado para fazer isso possível, viável, que os empresários possam receber as pessoas. É isso que a gente vai começar a implementar a partir desse momento, que é uma versão melhorada do nosso pagamento por resultado 2.0. Obrigado. Obrigada, Bibiana. Obrigada, Bibiana, e muito interessante. É uma história muito muito exemplar. Na forma na qual vocês conseguiram aprender da inovação, incorporar as lições para fazer o melhor programa, muito mais sólido e com tanta estrutura institucional. Agora quero dar a palavra para João Gabriel, coordenador de empregabilidade do Secretariado de Desenvolvimento de Cali, que vai falar sobre a experiência nos programas de emprego muito interessante que tem feito na cidade. Obrigado. Obrigada, Carolina. Obrigado, Carolina e ao BID pelo convite para participar o dia de hoje no espaço, no seminário web. Me enche de alegria conseguir achar elementos similares do que estamos trabalhando não só em Cali, mas também em Bogotá, o que a Viviane estava nos falando. Temos uns esforços muito similares, talvez em alguns pontos com ações diferentes, mas no foco, o que a gente procura é gerar oportunidades de emprego e opções de vinculação laboral ou trabalhista para as pessoas. E o pagamento por resultados, que é uma coisa que nos ajuda muito. E o que ela estava falando também, eu fico muito feliz de escutar tudo que está sendo feito desde França. A gente está trabalhando também por uma cooperação internacional com a França no uso de novas tecnologias para o acompanhamento e o apoio das competências laborais das pessoas, esse acompanhamento relacionado com credenciais digitais imutáveis, que é uma tecnologia nova que a gente está começando a utilizar na Colômbia e aqui na França. Já tem tido bastantes frutos muito interessantes. Então, eu vou colocar uma apresentação. Vocês me falam se dá para ver a minha tela direito. Sim, dá para ver perfeito. Tudo bom. Então, a gente está falando do tema de como temos tido uma experiência e uma evolução a partir do pagamento por resultados na cidade de Cali. Sem dúvida, então, isso nos permite ter uma inovação e nos permite gerar inclusão em setores que a gente prioriza dentro dos diversos grupos populacionais. Dentro dos grupos populacionais que a gente intenta, a gente está tentando gerar novas competências e promover a vinculação laboral. A gente está vendo jovens, sem dúvida, as mulheres,
mas também as pessoas que adicionalmente estão nos gerando uma certificação de que eles pertencem aos grupos populacionais, e é ali que a gente entra a utilizar toda a tecnologia das credenciais digitais e o que o blockchain nos oferece. Então, a gente está trabalhando naquelas três alternativas para os grupos populacionais, como são os grupos do conflito armado, porque a gente teve um conflito armado muito duradouro que gerou muitas vítimas, e quando a gente media a taxa de desemprego, estava por baixo de toda a outra população. E a gente, quando estava falando das taxas de desemprego com pessoa de reincorporação, porque perteneceram a grupos armados, se insertando de novo à sociedade, mas quando a gente mede isso, está por cima daquela que está no resto do mercado em Cali, é ali onde a gente tem tido diversos desafios importantes. Mas a diferença do que acontece com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bogotá, a gente em Cali tem optado por ser os líderes e quem articula todos os atores participando do ecossistema laboral na Colômbia e na cidade, especificamente. E a gente em Cali, dentro da sua estrutura, tem uma agência de emprego. Com essa agência de emprego promove a vinculação laboral dos trabalhos dos setores privatizados. Pelo contrário, nós em Cali podemos nos articular com as agências de emprego que pertencem ao serviço público que é nacional. E essas agências de emprego, pela sua vez, podem ter as funções de gestão para a vinculação laboral das pessoas. Então, isso enquadra uma diferença entre as funções e como procede cada um dos secretariados, cada um tentando chegar no mesmo ponto, que é a geração de competências e de ligação de trabalho das pessoas, mas com duas abordagens diferentes. Então, aqui no secretariado, a gente atua como líder do ecossistema. E dentro do Secretariado de Desenvolvimento Econômico, a gente encoraja a empregabilidade e o empreendedorismo, porque são as duas vias formais para a geração de ingresso, ou de renda, mais especificamente, em qualquer economia. A gente se foca nas populações vulneráveis que eu mencionado no começo, aqui onde estamos nos suportando, nas credenciais digitais para identificar a pertenência dos grupos. Amanhã vamos ter uma feira de emprego. E uma das funções que a gente faz de uma agência e pelo mecanismo das credenciais digitais, as pessoas se apresentam com a sua carteira digital e nos compartilham a informação verificada da sua, da sua, do seu cartão de identidade e os grupos populacionais na qual pertence, as formações e certidões trabalhistas que têm. Isso nos permite dizer às empresas participando que a informação que está se entregando é uma informação verificada e confiável. E, adicionalmente, a gente, como Secretariado de Desenvolvimento Econômico, a gente fica com os dados de quantas pessoas de quais setores estão procurando emprego para gestionar o emprego com as empresas e ter, nas seguintes feiras de emprego, setorizadas por aqueles setores da economia que precisam ou por temas de competências das pessoas que permitam que essas áreas sejam mais eficientes. Então, a gente vai se apoiar no novo modelo do serviço público de emprego, que é muito mais tecnológico e digital. Então, para te falar um pouco desde Cali, e estamos acompanhando desde outros países para entender quais são as funções. Então, eu vou falar aqui a experiência dos resultados que a gente teve da mão do vídeo, no qual a gente teve grandes oportunidades de crescimento laboral, de conquistas, mas também a Carolina teve esse caminho com a gente,
E a partir da Christine também foi uma grande liderança que, não, que ajudou o banco nesse percurso do projeto do pagamento por resultados que a gente teve no 2019 e 2020. E durante esse projeto, dentro das atividades que a gente fez, temos estratégias de inserção laboral. E a gente está se focando, tentando conectar esses busca- buscadores de emprego para ver quais são as competências desenvolvidas e escutamos as empresas para determinar o que estamos precisando, para ver se uma formação em competências laborais ou não certificar nas diversas competências, porque muitas duvidam na contratação de uma pessoa que não tem um documento confiável, garantindo que a pessoa sabe fazer a tarefa que precisa. E também a gente faz formações técnicas na medida das necessidades e algumas são mais curtas. Nós temos tido programa de formação, como a Prefeitura de Bogotá fez na parte de motoristas para o sistema massivo, e temos tido programa de formação e auxiliares administrativos e o que o mercado tem precisado. Temos tido um programa muito grande esse ano com os recursos importantes que vão ser injetados para o Secretariado de Desenvolvimento Econômico e para isso a gente fez um mapeamento com as empresas de quais são as necessidades. E a gente se suporta no estudo do Banco Mundial para identificar tudo isso. Então, com as feiras de emprego, a gente faz tudo esse espaço nas quais as empresas apresentam as vagas e as pessoas vem para conferir e quem esteja interessado em participar em alguma dessas empresas escaneia, apresenta esse código e com isso autoriza o compartilhamento da informação em, pessoal no seguinte processo. E a inclusão produtiva e a formação, tendências, que foi do modelo da Suíça, formação global, na qual uma pessoa, no mesmo tempo que está estudando, vai fazendo as suas práticas, e no local de trabalho tem alguém que está acompanhando para que essas práticas sejam muito mais adequadas. E o trânsito da não vinculação para uma geração produtiva e de ingressos pela via trabalhista seja mais eficiente e tranquila para o empregador. Então, eu estava falando do bônus de impacto social que tivemos em 2010 e 2019 e 2020, onde o BID Lab e o CIPSCO nos apoiaram nesse projeto. Mas em 2019, que foi um ano pré-pandêmico, para finais desse ano já começaram alguns momentos de distúrbios na Colômbia e em Cali, começaram a mostrar linhas sobre esses comportamentos e sobre essas reclamações que estavam fazendo sobre o tema social e o tema de trabalho, né? Era por isso que a Carolina falava sobre essa situação, onde o tema do emprego se torna algo não só de desenvolvimento, mas também uma questão social. E aí as manifestações das pessoas não começavam a mostrar sua não conformidade com as coisas que estavam acontecendo no país e isso também afetava a vinculação das pessoas e o poder, o fato deles se apresentarem para estudar e melhorar suas competências e as empresas também não sabiam se deviam apostar no crescimento, era melhor esperar a ver o que acontecia com a situação do país e bom, chegou 2020 e em 2020 tivemos a pandemia. Essa, essa foi um desafio muito maior porque nós tínhamos um processo muito ambicioso, o projeto mais ambicioso que tínhamos até o momento, e apesar de tudo que aconteceu na pandemia, que nem falta explicar, conseguimos vincular 856 pessoas em emprego informal. Isso
foi o que estamos discutindo de mecanismos de financiamento diferentes. Eu acho que sobre nenhuma outra modalidade tínhamos conseguido que essas pessoas atingissem uma boa vinculação de trabalho e que quase 600 pessoas chegassem a essas condições de emprego formal. Então, também estamos em condições de definir o que era um emprego formal. Era um emprego onde as pessoas têm condições dignas de trabalho, onde tem condições de pagar suas prestações sociais e coisas que são muito técnicas onde se validaram na forma em que iriam medir os resultados e também o acompanhamento que fazíamos em todas as vinculações de trabalho. Isso mudou a história da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a partir daí nós, não fo- no- fo- nós focamos muito na verificação da informação e tomara que a gente possa verificar em tempo real para fazer com que os resultados sejam muito mais perduráveis no tempo. Então, essa estrutura de financiamento, de pagamento por resultados, diferentemente do pagamento por atividades, faz com que os recursos sejam colocados de forma eficiente, porque quando você paga por uma atividade, essa atividade vai depender muito da supervisão que seja feita, do acompanhamento, para definir se a atividade foi corretamente realizada. Então, você pode fazer uma avaliação no final e saber se a pessoa ficou bem informada, mas finalmente também depende do tempo que tenhamos dedicado à pessoa, da capacidade de apropriar novos desenvolvimentos, de apropriar novas estratégias, e isso marca para nós uma grande diferença entre o que podemos pagar por essas atividades, que podem estar melhor ou pior realizadas, e mudar, e ir para um modelo de pagamento por resultados, leva para que o fato que efetivamente a gente esteja garantindo que todo o ciclo se fechou, que a pessoa se formou e que tudo funciona para essa pessoa, que com a permanência dessas pessoas para o emprego, isso garante que, diante de uma entidade que talvez possa vigiar, ou qualquer modelo que nós queiramos replicar, que seja então um mecanismo bem-sucedido. E isso permite identificar então quais são os pontos de melhoria que podemos ter nos diferentes processos. Então, isso faz com que a gente não execute recursos sobre as coisas não conseguidas e permite também uma melhora dos nossos processos. Essas são as lições aprendidas que tivemos nesse modelo. Nós sabemos que deve ter um acompanhamento psicossocial e continuamos revendo eles em todos os processos de formação. Devemos ter também fazer uma seleção adequada dos participantes e a motivação que se faz sobre eles para que fiquem aí no trabalho e que então acreditem que esse é o caminho para gerar mais renda e renda mais duradoura, e também terão uma flexibilidade no que tange aos empregadores no modelo de formulação para aquilo que falávamos sobre a verificação de como é que vamos garantir que os resultados eh, foram certos, e fazendo também o monitoramento. E com a tecnologia que temos atualmente, esse monitoramento é muito mais fácil. A tecnologia está avançando com muita rapidez. E se vocês pensam em 2019, o blockchain não estava também desenvolvido, a inteligência artificial nem existia, e parece que passou muito tempo, porque o mundo avançou tanto de 2019 para até hoje, e algo que nós temos que aproveitar muito no mundo de trabalho, e o BID também é um líder nesse tema. E com isso também nós conseguimos eficiência em investimento social e garantimos que tanto os governos quanto aqueles que participam da cooperação estão fazendo um investimento em recursos que vão ser utilizados de forma adequada. Então, passando para o novo modelo que vamos ter de pagamento por resultados, também vamos participar com o apoio do BID e uma agência de cooperação do Canadá vai executar. Nos pediram para identificar os grupos de população que precisavam de maior atenção na Colômbia. Nós encontramos as mulheres
Não é um projeto exclusivo para essas duas populações, e mais queremos priorizar a vinculação de trabalho e a geração de competências dessas pessoas. E o setor escolhido seria o setor das confecções. O setor das confecções, as pessoas irão se formar, e se estima que até 700 pessoas poderão se formar, e esperamos que delas 500 pessoas se mantenham em seus empregos pelo menos por 3 meses. Talvez, embora seja desejável fazer um monitoramento por 6 meses, o tempo de verificação faz com que exista um esforço maior e um desgaste maior do que nessa oportunidade nós decidimos focar esse esforço melhor em ter mais pessoas vinculadas ao processo, com maior número de beneficiários, com os recursos com os quais contamos. E também tivemos reuniões com os empregadores do setor das confecções para que participem do início na seleção dos beneficiários, e também para que eles sejam posteriormente quem aproveite essa mão de obra e gere essas vinculações empregatícias com essas pessoas. Aqui vamos ter um tema de formação, e também através desse modelo podemos fechar as brechas. Por exemplo, podem ser a subvenção de transporte para o primeiro mês de trabalho de uma pessoa, o fato de ajudar com recursos para que alguém cuide dos seus filhos enquanto vão trabalhar no começo da sua etapa de trabalho, ou, por exemplo, se precisam da do primeiro vestuário para ir para o trabalho. Todas essas coisas podem ser feitas através desse mecanismo, porque identificam quais são as barreiras que estão impedindo que as pessoas que acessem ao mercado de trabalho fechem essas brechas, e quais são as coisas mais importantes que temos para conseguir esses resultados. Então, com base nos resultados da vinculação de trabalho e da permanência dessas pessoas no emprego, e com essas parcerias favorecemos todos, os grupos populacionais e as empresas que estão precisando criar mais riqueza e continuar crescendo em uma cidade que aposta a esse tema do emprego. Então, reconhecemos o trabalho digno como motor da transformação das cidades, e Cali, como Bogotá, eu sei que tem trabalhado muito duro nesse sentido, e aposta a que as empresas possam crescer e que gerem maiores riquezas para gerar mais oportunidades de emprego e oportunidades mais dignas para as pessoas e nas populações que temos identificado, que são as populações que precisam de mais atenção. Espero não poder, não ter demorado tanto, mas era essa a experiência que queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado, Juan, por essa disposição. Foi muito interessante ver como vocês conseguiram ultrapassar esses desafios tão grandes durante a pandemia, e também aquele desafio social que foi tão dramático na cidade. Bom, acho que agora vamos abrir o painel e vamos fazer então uma sessão de perguntas e respostas. Temos até 15 minutos, e eu já vi que tínhamos algumas perguntas da audiência, e eu vou tentar incorporar, e vamos então fazer algumas perguntas a cada um dos participantes. Em- Eu vou tentar ser tão ágil quanto possível. Para Karen, eu queria te perguntar uma coisa. Tem uma pergunta que foi publicada no chat e que está também no caso da relação que tem o governo nacional com o governo subnacional. E você falou disso, mas também você eh, aí era publicado como um dos mais dos eleitos. Como você faz para essa articulação do governo nacional e dos programas de emprego, e o que você tem visto em termos das boas práticas? Bom, muito obrigada, Carolina. E é isso que nós chamamos governança multinível nas relações intergovernamentais. Sempre é muito complexo, e
um dos temas que temos que lidar, que manejar em todos os países, é que geralmente os governos nacionais são aqueles que têm as redes e os orçamentos. Então, poder identificar como poder se associar efetivamente com eles. E uma das formas é através dos cumprimentos. Então, por favor, só para lhes dar um exemplo, por exemplo, aqui em Paris, e como vamos lançar o relatório, eu lhes dou um exemplo. Temos o Serviço Nacional de Emprego que funciona em Paris, e esse serviço oferece certos tipos de serviços e capacitações. Mas cada localidade tem a ver com o que podemos fazer aqui para complementar esse esforço no nível nacional e como é que podemos também ter uma influência nas políticas nacionais para que eles levem em conta as necessidades locais. Muitas vezes, portanto, temos comitês associados com essas entidades nacionais e então as localidades podem ter a localidade de ter algo de alimentação ou fazer sugestões se algo não está funcionando bem nos seus distritos. Então, em alguns países também, hum, também temos algum tipo de descentralização assimétrica. Algumas competências podem ser delegadas. Se for uma cidade grande, então podemos pedir à cidade para fazer algo a mais. Pode ser algo muito político, dependendo do país onde esteja, e também dependendo da natureza da Constituição Nacional. Temos um exemplo da Suécia e estão fazendo uma transição para fazer mais subcontratações e os municípios já têm o costume de apoiar a difusão de emprego e poder competir nesse processo de contratação. Mas isso ainda não foi previsto nas regulamentações. Muito disso vai depender do país e da situação política, mas basicamente a mensagem é que cada país deve trabalhar junto para tirar o maior proveito das suas atividades territoriais. Eu acho que não está aqui nas perguntas, mas queria falar então sobre alguns pontos adicionais. Quando a gente pensa na efetividade dos seus mercados, locais de trabalho, um dos temas mais importantes é que a cidade e muitas vezes o mercado de emprego, se vocês estão leva em conta os fluxos de movimento de trabalhadores, é muito são muito maiores do que nós pensamos. Então, não é só questão de coordenar com os governos nacionais, mas também ter uma coordenação efetiva com os vizinhos. Por exemplo, acontece também na Bruxelas, na cidade de Bruxelas. Porque aí a zona de deslocamento é de 20 vezes e 20 vezes maior do que o tamanho de Bruxelas. Então, aí devem fazer uma boa análise para trabalhar bem com os vizinhos, porque as pessoas que moram no centro da cidade poderiam ser muito bons e poderiam ter as capacidades necessárias para aqueles trabalhos que estão fora do centro da cidade. E estamos falando então de áreas funcionais e centrais, como nós chamamos elas. Uma outra coisa que devemos levar em conta é que o custo de moradia é um problema grande. Então, as pessoas que têm problemas para acessar ao mercado de trabalho, muitas vezes irão viver muito longe do centro da cidade. Então, temos que pensar em como incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Eu queria falar disso porque não saiu nunca na conversa, mas é muito importante na hora de pensar em um mercado de trabalho inclusivo.
Sí. Mira, Eh, sin duda son muchos y cuando hablamos de innovación, siempre va a haber unos nuevos retos desde el equipo, por ejemplo, de que apoya la contratación en las entidades, pues si no están acostumbrados a contratar por resultados, van a tener dificultades también de entenderlo y de validar que esos contratos se hicieron. Entonces, una primera recomendación, apóyense en experiencias en caminos ya recorridos por otras entidades. Carolina es experta en el tema, sabe los problemas que se han tenido en muchas partes. Si quieren contar conmigo, yo sé que Viviana también estaría dispuesta a apoyar. Y el segundo punto que les digo es que ese número, por ejemplo, que entregó Viviana de cuánto pagar por la formación y cuánto pagar por la vinculación, que el resultado es solo un número, pues eso tiene un estudio detrás muy grande para poder identificar cuánto es efectivamente lo que yo debo destinar en cada una de esas dos etapas para que sí sea motivador y sea el motor que se requiere para poder impulsar que las formaciones sean eficientes, pero que las vinculaciones también encuentren una motivación en un recurso importante ahí. Entonces, esas dos como desde el tema previo, pero posteriormente pues poder saber efectivamente cuáles son esos grupos poblacionales que en Argentina están necesitando ayudar a mover y cuál es el sector de la economía que estaría dispuesto a caminar con ustedes este senda de la mano. Pienso que con esas primeras eh, puntos resueltos, estarían un paso muy, muy certero de tener un éxito en un modelo de este estilo. Utilizar seu papel conveniente e explicar quais são as necessidades reais de outros níveis de governo, e assim que vocês possam explicar para a comunidade dos negócios e com os fornecedores de treinamento. E eu acho que esse poder de convocatória, até mesmo quando vocês não tenham uma quantidade enorme de autonomia fiscal, talvez seja o mais importante. E o outro desafio também é identificar onde existem problemas em outras partes para que seu trabalho seja um pouco mais fácil. Estamos tentando consertar um problema que o sistema educacional, que não está capacitando bem os estudantes, os empregadores, não estão fazendo tudo necessário para que seus colaboradores tenham as capacidades e habilidades necessárias. Acho que essa é uma prioridade. Já recentemente saímos de uma reunião e a pergunta foi se tivéssemos US$ 1 milhão ou 1.000 milhões de dólares, o que faríamos? E minha fantasia é que as ferramentas de IA no futuro podem nos ajudar a fazer isso. Então, qual o uso mais eficiente de recursos para resolver esse problema? E isso significa entender a natureza do problema e entendê-lo. E eu acredito que os exemplos que acabamos de escutar são excelentes.
E também na OCDE devíamos aprender desses exemplos em Bogotá e Cali. Se trata de entender se é um grupo populacional que está sofrendo, o que podemos fazer para ajudar esses grupos. E também é importante pensar nos serviços psicossociais que foram mencionados. E isso também o vemos como importante, porque as pessoas que estão bem não precisam de um serviço especial, mas logo depois precisam de um serviço adicional, porque, por exemplo, se alguém consegue um emprego, um trabalho, e essa pessoa tem filhos, o que faz se essa pessoa não tem quem cuide dos seus filhos? Então, temos que ver quais são os problemas que estão impactando nos mercados de trabalho. Isso é muito importante. Nós não estamos preparados e preparados para as mudanças que serão necessárias para todas as economias. Então, não percebemos isso. E os nossos sistemas não estão preparados. Então, temos que procurar como fortalecer esse problema. E esse não é um tema de dinheiro, mas é um tema de racionamento. 100% sobre. O Juan, qual seria a sua prioridade? E a pergunta do milhão. O que você priorizaria em Cali? Eu priorizaria, não só em Cali, mas também em qualquer iniciativa dessas, eu priorizaria o fato de ter resultados mensuráveis e verificáveis, aproveitando as novas tecnologias. Eu sou um defensor dessa nova onda de tecnologia. Eu vejo elas como oportunidades, embora alguns empregos vão mudar a sua forma de realização, terão outros que serão criados, e temos que aproveitar a tecnologia para poder mensurar exatamente o que temos com as pessoas, quais pessoas contamos, quais são as competências que estamos adquirindo com essas pessoas, para que possamos apoiar na gestão de vinculação com eles. Então, se você pergunta o qual seria essa questão que eu diria que vai marcar a diferença nos projetos, será o poder ter ferramentas de medições em projetos seguros e online. Isso está muito relacionado com o ponto de Karen de poder entender os problemas. Carolina, muito obrigada. Eu concordo com a Karen, com o Juan, com tudo que foi colocado. E levando em conta a experiência de Bogotá, onde tivemos avanços importantes em ambas matérias, ainda estão faltando coisas e considerando o caminho que já percorremos, eu diria que nós devemos apostar a qualidade, na qualidade das intervenções, na qualidade dos operadores que estão recebendo a população desde o registro até a colocação. A qualidade no registro é chave, a qualidade na orientação é chave, a qualidade na formação das habilidades e competências é algo muito importante para que efetivamente a população seja transformada e as empresas recebam tudo que elas precisam. Então, ouço priorizar sem deixar de lado o que falaram meus colegas sobre o tema da qualidade e de quem está prestando o serviço, de quem está operando isso. Como você falava, Carolina, não só no contexto de pagamento de resultados, mas em geral em toda a oferta que temos para de empregabilidade em toda a secretaria, é algo muito relevante. E aponta para aquilo que nos permitiu institucionalizar esse mecanismo, que é um uso mais eficiente e transparente dos recursos, que também é algo que a Karen mencionou. Então, quando nós temos qualidade, nós operamos com transformações reais para os procuradores de emprego e as empresas e somos mais eficientes no uso dos recursos e podemos prestar contas de forma mais transparente. Bom, muito obrigado pelo espaço. Na verdade, você tem toda a razão, até mesmo no tema de pagamento por resultados, temos instrumentos que às vezes servem, outros não, mas na maioria dos casos você precisa uma qualidade mínima dos operadores, porque se todos são maus operadores, embora você incentive com resultados, nem necessariamente estarão na capacidade de entregar um bom serviço.
Muito obrigado. Lamento muito que tínhamos, sinto muito que tínhamos muitas perguntas interessantes no painel. Eu sei que precisamos de mais espaço, mas nós estendemos como 5 minutos, então obrigado àqueles que estão ainda lá. E também agradeço Karen e Juan e Diana pelo seu tempo, pela generosidade e por ter nos acompanhado. Muito obrigado. Bom, se vocês querem avaliar ou fazer scan do código, eu agradeço a todos aqueles que podem participar da pesquisa e obrigado a todos.